Apesar do desemprego ter recuado para 11,8% no trimestre que encerrou em agosto, a taxa de informalidade bateu recorde no período. De acordo com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, são quase 40 milhões de pessoas nessas condições, que são empregados sem carteira assinada, trabalhadores por conta própria, empregadores sem CNPJ e também trabalhadores familiares auxiliares, que são pessoas que trabalham para ajudar a família muitas vezes sem receber salário. Para falar sobre esses dados e as expectativas para a economia no país para os próximos meses, eu converso com o professor da Escola de ES e Ciências do Trabalho, Fausto Augusto Júnior, toda sexta-feira aqui no seu jornal. Boa noite, Fausto, tudo bom? Boa noite, mais uma sexta. Pois é, Fausto, quase 40 milhões de pessoas aí na informalidade. O que isso significa? A gente tenta ter um papo, né, mais animador sobre a economia, mas é difícil, cada dia é mais difícil, né? Os números são importantes. Eu acho que os números novos da taxa de desemprego é um número para a gente pensar um pouquinho, né? O número vem caindo, mas ainda são mais de 12 milhões de desempregados, né? E a queda a gente vai ter que olhar também um pouco no segundo semestre, porque já começa a pegar o segundo semestre, que normalmente é o momento que contrata mais, esperando as compras e as produções para o final do ano. Então acho que esse é um dado para a gente olhar com mais cuidado. Já o dado da informalidade é um dado que a gente já vem acompanhando há muitos meses, sempre falando dele, e é razoável você imaginar que a economia fria, as pessoas vão começando a se virar, elas vão começando a ter que encontrar alguma forma de conseguir alguma renda, né? E essa forma tem sido a informalidade, que tem sido de maneira cada vez mais crescente. Agora, isso é mais do que isso até, né? Porque isso no Brasil, historicamente, a taxa de informalidade é alta, ela ampliou muito na crise, e o que nós estamos assistindo é que ela não regride, ela continua crescendo, o que vai mostrando que talvez essa estruturação está aumentando, né? Quer dizer, cada vez mais pessoas estão indo para a informalidade e de maneira mais fixa, ou seja, não é tanto a entrada e a saída na informalidade, mas uma informalidade que é perene. Isso é algo que pode colocar uma série de questões para frente, que envolve desde as condições salariais, as condições de direito dos trabalhadores, mas também as questões tributárias, porque tem que lembrar que o trabalhador informal normalmente está recolhendo muito pouco menos tributos para a Previdência, por exemplo. Você acredita, então, que esses trabalhadores informais, eles acabam permanecendo ali por uma questão de que, bom, eu consegui algo e vou permanecer aqui, com medo de talvez sair daquele momento para tentar algo fixo e não conseguir? A gente tem vários níveis de informalidade. Nós temos desde do PJ, que é uma espécie de uma pessoa jurídica, né, que é uma pessoa de informal, uma espécie de quase que uma formalização ilegal, né, que é um tipo, mas a gente vai tendo também figuras que são muito precárias, né, ou seja, é o sujeito que está vendendo alguma coisa no farol, no trem. Esses níveis são muito diferentes. Normalmente quem está na base da pirâmide dificilmente sai dela. Dificilmente consegue alcançar um trabalho formal e cada vez menos, isso está ficando mais claro. Quem está nos níveis intermediários, ele fica migrando. Conforme a economia melhora, ele volta para a formalidade, conforme a economia piora, ele volta para a informalidade, né? E agora, o que nós estamos assistindo é que alguns níveis desses, principalmente dos níveis médios, eles estão indo para uma outra lógica que se chama de empreendedorismo, que na verdade é uma informalidade travestida, e que ele já não vai voltando mais, porque mesmo quando ele volta para prestar serviço para as empresas, ele já não volta mais como empregado, ele volta como um prestador de serviço, como um PJ, que a gente estava falando um pouco dessa formalidade ilegal. Então, acho que tem mudanças estruturais no mercado de trabalho que está colocando uma série de preocupações para nós nesse momento. E às vezes muitos que voltam para a carteira assinada acabam também voltando com um salário bem menor. Não, isso a gente já tem visto, né? Todo esse processo de emprego que tem sido gerado, o saldo de emprego que tem sido gerado nesse período já há algum tempo, ele sempre é um patamar salarial menor, né? O que a gente também está vendo é que várias pessoas perderam seus empregos no processo e as recontratações estão no nível de patamar menor. Não só de salário, mas de salário, de benefício, de condições efetivas de trabalho. Agora, saindo um pouquinho sobre esses dados do IBGE, a gente vai falar sobre as sugestões do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que o IPEA, que sugeriu nessa semana a suspensão de contratações, eliminação aí do abono, né, do PIS, e fim também da adicional de 10% da multa de FGTS. Fausto, qual que é o impacto disso para a economia e ao bolso do trabalhador? O meu bolso, por exemplo. Bem, de novo a gente está falando que você retira da base da pirâmide para manter de alguma forma outros setores.
é algo bastante preocupante, principalmente quando a gente está falando do abono. Nós estamos falando de pessoas que ganham até 2 salários mínimos, né? Nós estamos falando de pessoas que têm uma renda relativamente baixa. O argumento do IPEA é o argumento da focalização, porque na visão deles, qualquer trabalhador que ganhe um salário mínimo, por exemplo, ele está numa situação privilegiada frente a esses 40% que a gente acabou de falar da informalidade. Tá. O que nós estamos insistindo é que se você continua achando que a forma de resolver o problema no Brasil, da questão da geração de emprego, trabalho e renda, é você retirando dos de baixo para tentar dividir para outros de baixo, é algo que isso não vai dar muito certo. Porque o que você vai acabar acontecendo é que ao mesmo tempo que ele fala do abono, a pergunta que nós temos que fazer é para onde o abono vai? Né? O abono não vai para você investir na bolsa, para você colocar no banco, o abono vai para fazer compra, para pagar dívidas, quer dizer, ele vai rodar a economia. Ou seja, essa visão, que é uma visão absolutamente fiscalista, é uma visão que não consegue olhar o conjunto da economia rodando e principalmente como é que você vai puxar o consumo. Porque é puxar o consumo que vai puxar a produção, que vai puxar o próprio investimento das empresas, é uma cadeia de produção. Esta visão que você vai bombar por cima, ou seja, você tem que apoiar em cima e não embaixo, é a visão que o atual governo tem, que é o oposto do que o governo anterior fazia. Perfeito, Fausto. Obrigada mais uma vez aqui pelas suas explicações. Até a próxima sexta-feira.